Webinars DGE, Direção-Geral da Educação do Ministério da Educação, divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa. Bem-vindos a mais um webinar da Direção-Geral da Educação. Este webinar terá como tema como ser professor impulsionador do Collaborative Problem Solving. Convidamos a professora doutora Ivete Azevedo para nos falar sobre o assunto. É pós-doutorada em Psicologia da Educação, sendo a criatividade e as suas aplicações o seu domínio de investigação. Tem uma licenciatura em Matemática pela Universidade do Porto. Atualmente é Presidente da Direção e do Conselho Científico Torrance Center em Portugal, por convite da Universidade da Geórgia dos Estados Unidos. Em Portugal, é diretora do Future Problem Solving Program International e responsável pela validação do teste internacionalmente reconhecido de avaliação da criatividade Torrance Test of Creative Thinking. Muito obrigada por estar connosco e passo desde já a palavra à Ivete Azevedo para nos apresentar a metodologia Collaborative Problem Solving. Muito obrigada eu, porque é uma oportunidade que a Direção-Geral de Educação está a proporcionar para poder partilhar convosco e muito em particular com os professores nas escolas de que forma é que nós poderemos impulsionar os jovens a ser mais Collaborative Problem Solving e até entre professores trabalharmos o Collaborative Problem Solving. Para falarmos um bocadinho disso, eu vou desafiar a fazermos uma atividade. Ou seja, quando nós estamos a falar em Collaborative Problem Solving, à partida já estamos a falar de uma coisa que está aqui no meio, que são problems. Então eu vou lançar uma atividade e por isso vou convidar a outra pessoa para estar aqui com a Rita e realizarmos uma atividade. Atividade essa que também depois proponho a que os professores que assistirem a este webinar também possam repetir com os seus alunos e com os seus colegas. Está bem? Aceita o desafio, Rita? Aceito o desafio. Ok. Vamos, antes de mais, dizer desafios, Collaborative Problem Solving. O que é que o Collaborative Problem Solving tem a ver com desafios? Primeiro, vocês estão de parabéns porque aceitam um desafio apenas olhando para dois fios, prontas para nos envolvermos no Collaborative Problem Solving e comecemos então. O desafio lançado é, por favor, temos aqui um fio, este fio tem uma argola para enfiar num braço, outro para enfiar no braço, não podes daqui até ao fim tirar dessa posição de estar enfiado os pulsos nas argolas. E agora, este fica aqui, este fio, podes esticar o teu fio, vai passar por vai tornear para aquele lado e agora ficaram completamente juntas. Agora, se quiserem ir passear, têm que ir passear juntas. Se quiserem ir jantar, têm que ir jantar juntas. Consequentemente, como nem sempre dá jeito, vamos fazer assim. O desafio é tentarem ficar livres uma da outra, mas sem tirarem isto dos pulsos, sem cortar e no final, se ficarem livres uma da outra, tem que ficar cada uma com um dos fios nos pulsos. Ou seja, não pode ficar uma com os dois fios. Alguma dúvida no desafio? Já não. Tem que ser da mesma cor? Eu tenho que ficar com os meus? Não, pode ficar com cor diferente. Okay. Então, no Collaborative Problem Solving, a primeira coisa é aceitar desafios. Aceitar desafios e entendê-los muito bem, porque quando nós não entendemos o problema, provavelmente não vamos conseguir encontrar a solução ao respectivo problema, mas provavelmente vamos encontrar uma solução para um outro problema. A outra questão que está envolvida no Collaborative Problem Solving é experimentar. Quem não experimenta e não erra, não sabe qual é a solução. E aqui estão a experimentar, mas, pois, era uma boa solução, mas havia aqui uma regra, que é, se por acaso, para já não ficaram livres uma da outra, segundo, ainda não ficaram livres, pois não? Ok. Então, ok, continuam sem estar livres. E como é que vocês... Então vamos... Estamos a tentar passar entre os pulsos. E porquê que estão a tentar passar por entre os pulsos? Está a sair aqui. A regra é não pode tirar do pulso. Não pode tirar do pulso. Qual é a lógica de estarem a tirar de dentro do pulso? Pelo pulso? Qual foi a vossa lógica? Tentativa e erro. Exato. Tentativa e erro. Mas agora acho que ainda E agora conseguiram embrulhar um bocado mais, não é? Também às vezes é isto que nos acontece. Quando nós começamos nos processos de tentativa, nós tentamos encontrar uma solução e conseguimos complicar o problema.
Podemos começar de novo? Também é importante, Resolver em termos de Collaborative Problem Solving, a forma como nós comunicamos. Se nós não comunicarmos ao parceiro com quem nós estamos a tentar implementar uma solução. Qual é a estratégia que eu estou a usar? Ok, piorou. Pode cada um estar a puxar a estratégia para o seu lado e não estarem a fazer um trabalho para a solução. Está cada um a procurar uma solução. Então, vamos... Tem que passar por aí. Está aqui, tem que passar por aqui. A mão. Boa. Vamos então tentar. Passar a mão, mas depois passar a mão, Depois não ele dá para não é passar o suposto. resto. Não dá para passar o resto do corpo. Então posso dar uma dica? Vamos lá começar outra vez. Também é importante nós ouvirmos sugestões, porque às vezes... Então, se fizerem... Pode esticar este, não mexe. Têm estado a mexer as duas, os braços, certo? E não tem resultado. Querem tentar uma outra estratégia, como por exemplo fixar uma de vocês fixar os braços. Porque quando uma estratégia não resulta, o ideal é tentarmos uma outra estratégia. Passar por dentro? Não. Se tentar passar por dentro. E se o Collaborative Problem Solving é e se? E se, what if? Aliás, se procurarem grandes investigações, chamam-se mesmo investigações what if. Fixa. O e se fizermos isto? E se experimentarmos aquilo? E se a estratégia for esta? E se? E elas continuam. Também é outra coisa que é importante no Collaborative Problem Solving. A resiliência. Resiliência é a capacidade de errar, voltar a tentar, experimentar e aceitar que este erro é apenas uma parte da solução. Vai de ginástica artística agora. Parece que não resulta também. Vai mais uma dica? Vai mais uma dica. Agora tentamos ginástica artística, não conseguimos. Então agora vamos tentar outra coisa, que é os braços ficam fixos e fiquem frente a frente. E agora pensem comigo, o que é, quando vocês estão embrulhadas, o que é que pode fazer com que se desembrulhem? Ou é os vossos corpos movimentarem-se e passarem a estar cada uma de cada lado, não resultou, ou poderá ser apenas, olhem apenas, proposta, olhem apenas para os fios e pensem de que forma é que este fio possa passar para aquele lado sem nós quase nos mexermos. O que eu estou a querer dizer é que quando nós estamos a querer que, por exemplo, alunos trabalhem colaborativamente, não devemos dar as soluções, mas ir fazendo perguntas, de modo a que as pessoas... Ora, o fio está deste lado, e o que é que nós queremos? Que este fio passe para onde? Qual é o único sítio em que este fio pode passar? Não estique tanto, que é para eu poder... Este fio, qual é o único sítio que pode passar? Por aqui não dá. Só temos um buraco. Ok. Já tentamos com a mão. Já. A mão não cabe e o resto do corpo também não cabe. Então só podemos passar o quê? O fio. Então que tal experimentarmos passar só o fio? Assim? Porque não? E agora, E agora temos aqui uma coisa. Então, qual é a única coisa que está a mais? É esta mão. Está a mais. Está a mais. E agora já dá. Ora, larga. Ahá! Então vamos tentar agora, de forma que toda a gente... Qual foi a estratégia? Tentaram com o corpo, tentaram combinar entre vocês outra estratégia e pouco a pouco vamos dando sugestões para que o cérebro vá encontrando soluções mais diferentes, cada vez mais diferentes, mais originais. Eu tenho este fio, não posso mexer o meu corpo. Vamos acrescentando regras ao funcionamento. E essas regras advêm de quê? De uma experimentação e de um erro. Se eu já experimentei e errei, não resulta, então passo a ter uma regra. Não vou fazer assim. Agora vou experimentar de uma outra forma. E aqui foi um pouco induzido para chegarem a pensar por vocês. Então, agora eu vou fazer, pode ser, só para explicar como é que a gente se desenrasca disto. Então, se temos este, a única coisa, vamos virar assim, para tentarmos perceber, a única coisa que está a mais é este fio que está mais deste lado. Se nós raciocinarmos, a única coisa que nós temos é um buraco. Então vou tentar passar que este fio passe pelo buraco, mas para este fio passar, ou passa a mão, que era aquilo que vocês tinham experimentado, ou passa meramente o fio. E se passa o fio, mas agora paramos para pensar. E o processo de Collaborative Problem Solving, ou de Problem Solving, para pensar em cada etapa.
para analisar cada etapa. Então, está aqui, passa aqui. Ok, passei. Tenho aqui agora uma espécie de uma argola. O que é que me está a incomodar? E a mão que está fora do sítio. Então, a mão passa aqui. Passa na argola, para permitir que a argola saia. Esta é uma brincadeira, é um truque de Copperfield. Obrigadas pela vossa ajuda. É um truque de Copperfield que... Muito obrigada, Rita. Obrigada. É um truque, são pequenas... É uma brincadeira, mas que nos pode ajudar até ao pormos os jovens ou os nossos colegas a pensar desta forma, irmos induzindo a pensar de uma forma diferente. Aqui aquilo que eu queria com esta atividade, com este desafio, era que acontecesse um raciocínio de que forma o colaborativo problem solving começa. Tal e qual como o Thomas Edison começou, que é experimentar, testar, errar, ir acrescentando regras pela aprendizagem. E tal como o Thomas Edison dizia, eu não tive 2000 insucessos, eu não tive estes insucessos todos, eu tenho 2000 formas que não funcionam. O Collaborative Problem Solving, porquê que nós havemos de falar nele nesta altura, e particularmente nesta altura, sob o ponto de vista educativo? Nós estamos numa era em que os robôs, os meios de transporte estão cada vez mais automatizados, há cada vez mais o domínio da inteligência artificial, biotecnologia, genótica, e tudo isto vai fazer com que, em 2020, os filmes de ficção não mais sejam ficção, porque nós vamos viver aquilo que nós estamos agora a pôr nos filmes de ficção. E por isso, tal e qual como nós conseguimos identificar nos grandes relatórios sobre o trabalho do futuro, sobre o que é esperado dos jovens para o futuro, vão desaparecer milhões de postos de trabalho. Porquê? Porque estas tecnologias e esta inteligência vai substituir aquelas coisas mecânicas que são feitas. Mas estes processos de pensamento não vão ser substituídos e, por isso, necessariamente, vai surgir uma nova força de trabalho e nós, como professores, temos esta responsabilidade. Os jovens que estão a ser preparados hoje, 65% das crianças que estão hoje a ser preparadas por nós, estão a ser preparadas numa escola que não as está a preparar exatamente para o emprego que elas vão ter. Porque esses empregos que elas vão ter ainda nem sequer estão criados. Em 2020, mais de 1/3 das competências que nós hoje ensinamos na escola vão se tornar obsoletas. Aquilo que não vai se tornar obsoleto são competências essenciais de estruturação de pensamento. Porque essas vão sempre abrir portas para nós fazermos diferente, melhor, mais inovador. Estas coisas que estas colegas disponibilizaram a fazer, isto é uma brincadeira, mas no facto, no mundo do trabalho, no facto, na vida do trabalho, é isto que vai cada vez mais existir. Nós dizemos agora em 2015, eu pus aqui a referência de 2015, apesar de já estarmos em 2016, porque foi o relatório das competências para a empregabilidade, foram realizadas em 2015. E aquilo que está aqui em comparação é que, se nós hoje achamos muito desafiante pedir aos jovens para serem resolutores de problemas complexos, isso vai se manter, a necessidade de resolução de problemas complexos, mas surgem outras coisas, como, por exemplo, a colaboração. Porque é importante a estruturação de pensamento, é importante este tipo de estratégias de pensamento, mas também é importante a colaboração. Porque se nós não trabalharmos os processos de colaboração, mais do que a negociação, se em 2015, 2016 ainda estamos centrados nos processos de comunicação e de negociação, para 2020, ou seja, que é já aqui, é daqui a 2 ou 3 anos, não é? Aquilo que vai ser necessário é inteligência emocional, capacidade de comunicar adequadamente e de acordo com a empatia pelo outro, ser capaz de percepcionar aquilo que as coisas estão-lhe a acontecer internamente, mas ter processos de inovação, processos de estruturação de pensamento, processos criativos e estar também com a capacidade de colaborar. Esta é a razão pela qual me tenho vindo a apaixonar pela temática do Collaborative Problem Solving.
Comecei com o problem solving enquanto licenciada em matemática, enquanto professora de matemática, enquanto trabalhadora na área da matemática. Todas as pessoas sabem que a matemática trabalha o problem solving. Problem solving, identificar os problemas, defini-los, explorá-los, encontrar formas de os resolver e de voltar a avaliar e voltar a começar. Isto é problem solving. Mas fiquei enamorada pelas temáticas da inteligência emocional exatamente porque trazem aqui os processos de trabalhar a equipa. Mas, voltando à questão do problem solving. Ok, problem solving tem uma estrutura e é importante sabermos resolver o problema. Mas, para além de saber resolver o problema, que era aquilo que os colegas aqui tinham um problema para resolver e era importante resolver o problema, mas elas tinham que encontrar uma solução fora da caixa, fora do óbvio, fora daquilo que em imediato lhes surgiria. Surgiria para resolver um problema de matemática, nós conseguimos resolver de imediato tendo uma forma resolutora. Aqui não havia uma forma resolutora que elas soubessem. Então precisavam dar flexibilidade ao seu pensamento, ok, não dá desta forma, será que dá desta? E aceitar correr o risco. E por isso acrescentamos ao problem solving o creative problem solving. E foi este o processo que estou a conversar convosco, é o processo também que me foi enamorando. Começando pelo problem solving, passei às estruturas de conhecimento do criatividade, como é que eu me torno inovadora ao resolver os problemas, não ser apenas mais do mesmo, e neste esquema que vos apresento, que podem percepcionar que este esquema, face a este esquema, vem a complexidade que pretendo transmitir. O que pretendo transmitir é que é indispensável ser um problem solving, e dizia-se em 2014, nos relatórios de empregabilidade, que era importantíssimo ser um problem solving, mas já não chega. É preciso acrescentar a inovação, e é preciso acrescentar a inovação estruturada. Produção de ideias flexíveis, fluentes, originais, preparar a ação, compreender o desafio. É preciso muito mais do que resolver apenas o problema. Volto a dizer, é preciso ser inovador. Isto é preciso trabalhar com pensamento analítico, porque aqui tiveram que fazer a análise clara de qual é o problema. Qual é o problema? Não posso cortar os fios, que era fácil. Não posso fazer isto. Não é? Analiticamente entender o problema. Ter o pensamento crítico, espera aí, se não resultou, mas aqui eu não... Como dizia a colega, mas se eu passar a mão já não me passa o resto do corpo. É preciso um pensamento analítico e crítico, porque temos que fazer a análise das situações e ter um sentido crítico da questão. Depois é preciso ter também, para o Creative Problem Solving, é preciso ter pensamento sistémico. Porquê pensamento sistémico? Porque eu estou num todo do problema. Tenho o problema dos fios, tenho o problema dos braços, tenho o problema do corpo, tenho o problema da passagem, tenho o problema que tem que ficar os fios. Os problemas são sistémicos, não é um único problema que está em causa. E futurista, porque não era o caso deste desafio que eu lancei, mas é o caso geral de que nós temos que também ter pensamento estratégico. Resolvo hoje, resolvo com inovação hoje, mas eu tenho que perceber que eu, por exemplo, se eu tiver a criar uma máquina, ela vai ter que ser vendável. E para ela ser vendável, eu tenho que perspectivar o mercado, perspectivar o que é que vai acontecer no futuro face a esta coisa que eu estou a pensar hoje. Costumo dizer em brincadeira que se eu quiser um telemóvel novo, eu tenho várias formas de resolver. Uma delas pode ser ir numa loja roubar, mas isto não é propriamente futurista, porque se eu for uma loja roubar, vou ter o topo de gama, mas provavelmente o meu futuro pode ser sem um telemóvel, porque eu vou, se calhar, perdê-lo. Não é uma solução futurista, por isso, apenas para fazer aqui um pequeno ponto da situação, é importante o problem solving, o creative problem solving, que acrescenta este conjunto de competências, e o que é que acrescenta face ao problem solving o creative problem solving, o creativo, o facto de ser criativo, inovador, fora da caixa, como muitas vezes se refere. O que é que acrescenta o collaborative problem solving face ao creative problem solving e que já acrescentava ao problem solving? A palavra collaborative. Quase que nós podíamos dizer collaborative, creative problem solving. Isso é que é o adequado. O termo adequado seria collaborative, creative, problem solving. Mas, por redundância, retirou-se a palavra creative para não complicar. E falamos em collaborative problem solving, é o acréscimo do resolver criativamente os problemas, mas num contexto colaborativo. O que é que acrescenta? O facto de haver uma divisão de tarefas, haver uma incorporação de mais informação, porque se um tem informação, o outro também tem informação, e a soma das informações faz sempre
é sempre maior que 2, quando se somam 2, a informação é sempre muito maior que 2, assim como a criatividade do processo colaborativo é sempre muito maior, porque eu dou uma ideia tola, o outro deu uma ideia tola, e com 2 ideias tolas fazem-se 4 ideias inteligentes. É uma expressão utilizada entre os criativos. 2 ideias tolas dão 4 ideias inteligentes quando são trabalhadas em colaboração, porque acrescentamos o saber de um, o saber de outro, e quando os saberes são cruzados e os processos de inovação são multiplicados, temos então o Collaborative Problem Solving em pleno. A que é que se refere, no fundo, estarmos a falar do Collaborative Problem Solving, mas então como é que eu, professor, posso potenciar o Collaborative Problem Solving? Posso fazer coisas simples como estas, pondo os jovens a experimentar e a não lhes dizer, olha, faz assim, esta é a solução. Dar-lhes a hipótese de errar, mostrar-lhes exemplos como eu referi aqui do Thomas Edison. É permitir que eles trabalhem as competências integrais para o século XXI, que hoje, felizmente, já está no léxico das escolas, porque, felizmente, já está no léxico também das políticas educativas, de que é importante preparar os jovens para os 4 Cs. 4 Cs, comunicação, colaboração, critical thinking, isso, pensamento crítico e criatividade. Os 4 Cs dão aquilo que eu estava a conversar sobre o collaborative problem solving. Não basta ter o critical thinking para resolver problemas, não basta ter inovação, que é acrescentar o creativity, é preciso acrescentar o collaboration e, obviamente, que é importante comunicar aquilo que se descobre. Porque se alguém que está num laboratório, alguém que descobre uma fórmula para o cancro, se não a comunicar, ela nunca vai ser útil. A comunicação, seja por relatórios, seja por facto de estarmos aqui num webinar até a partilhar alguma informação, é isto que faz com que o Collaborative Problem Solving seja algo eficiente também. A comunicação é um potenciador do Collaborative Problem Solving. E, no fundo, aquilo que é desafiado pelas linhas de investigação e de ação que trabalham estas temáticas é de que as crianças não devem ir à escola para aprender, as crianças devem ir à escola para aprender a pensar. Porque quando vão à escola para aprender a pensar, elas aprendem como aprender. E por isso o grande slogan na minha existência enquanto educadora é ensinar como pensar e não o que pensar. Fica o desafio para todos aqueles que já o fazem de certeza, mas que muitas vezes não o fazem com a consciência de que estão a fazer isto. Isto já é prática, muitas práticas das escolas, muitas práticas dos professores já são Collaborative Problem Solving, simplesmente se calhar ainda não lhe chamaram esse nome, mas fica aqui uma sistematização daquilo que em bom trabalho, mas em consciência de nome, já se faz, que a quem não se sente tão confortável para trabalhar assim logo de imediato e impulsionar o Collaborative Problem Solving, o convite é que tal começar por analisar, estudar e identificar algumas estratégias de pensamento criativo e acrescentar ao Problem Solving estratégias de pensamento criativo. E quando se sentir confortável de trabalhar estratégias de pensamento criativo, que são imensas, mas passo a passo ir acrescentando estratégias de pensamento criativo, tendo metodologias mais inovadoras, ou pelo menos ter metodologias que acrescentam esse tipo de estratégias, acrescentar os processos colaborativos. É comum percepcionarmos que os processos colaborativos exigem um conforto do professor para o fazer, porque implica colocar os jovens numa turma inteira, em muita gente, a fazer talvez algum barulho, alguma aparente desorganização. Mas se os jovens forem preparados com estratégias de pensamento criativo, de sistematização, quando chegam ao processo de colaboração, sabem que a colaboração é o salto para a inovação. E eles sentem-se confortáveis, mesmo naquela aparente desorganização, organizam-se. Assim como o professor, ao se sentir mais confortável nos processos criativos, consegue implementar os processos de colaboração.
É um desafio, é começar, tal e qual como as colegas que aqui estiveram, apenas começaram e o errar e avançar e fazer o que o Thomas Edison também se desafiou. Este é o meu desafio, este é o meu convite e nada sai perfeito à primeira. Welcome to the future é aquilo que eu deixo como recado e muito obrigada por esta oportunidade de estarmos aqui a conversar sobre isto. Muito obrigada a nós por todos os desafios que nos lançou. Caso tenham alguma pergunta para colocar à professora Ivete, basta utilizar o e-mail que está em rodapé e teremos todo o gosto em enviar essa pergunta para a professora e será respondida. Até ao próximo webinar da Direção-Geral da Educação. Obrigada. Webinars DGE, Direção-Geral da Educação do Ministério da Educação, divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa.